Olá, tudo bem? O Guia de Profissões está aqui na Feninger, direto do estande da Degmar Arantes, lançando o livro A Degmar Arantes até o Farei Joias. E é aí que entra a Fernanda Candelário. Fernanda, bom, primeiro não dá para ficar muito aqui com minha esposa, minha parceira da minha vida. Nanda, como foi para você? Como foi quando você recebeu o convite para fazer o Farei Joias? Você pensou, isso é para mim? Como foi? Eu pensei, isso não é pra mim. Eu incentivo veio de você, da Degmar, mas era um momento delicado que eu estava vivendo, né? Recentemente tinha me tornado mãe, tinha passado por uma mudança muito grande na vida e estava meio perdida, buscando uma atividade que me desse prazer, além de renda, né? Eu querendo me encontrar, quem sou eu, né? Acredito que todas as mães passam por esse momento. Será que eu sou só mãe nesse mundo? Quem sou eu? E o Farei Joias me ajudou nisso, né? Porque o trabalho da Degmar é ajudar a pessoa que se propõe a fazer uma joia a imprimir identidade nessa joia. Mas para que essa joia tenha identidade, a pessoa precisa saber quem ela é. E isso foi muito bom, foi uma viagem para dentro de mim, isso foi muito importante. E depois, conseguir realizar, ter essa alegria de realizar, para aquele momento foi muito especial e continua sendo. E agora, ter esse privilégio de participar um pouquinho, né? Saber que eu fiz parte da história da Degmar e desse livro que vai ser uma inspiração. Eu acredito que quem adquirir vai se sentir inspirado a correr atrás dos sonhos, a realizar o que se propôs. E eu tô aí no cantinho. Tenho orgulho também, porque além de mim, tem os trabalhos da minha irmã, que ela fez os trabalhos de aquarela. Não podia deixar de falar da minha irmã, ela não pôde estar aqui, mas quem adquirir o livro vai ficar feliz em ver também, porque a Degmar ama o cerrado, ela imprime isso no trabalho dela, que fica maravilhoso, né? E ela fez questão que as coisas do cerrado estivessem aí, pintado em aquarela, porque tudo que ela faz, a Degmar quer fazer com muito capricho, com muita delicadeza, com muita perfeição. E essa ideia de fazer os desenhos em aquarela ainda foi como uma cerejinha que ela colocou lá, um temperinho. Tá divino, o livro tá divino, pra mim é um privilégio ter uma pontinha ali de participação. E o que isso mudou na sua vida, Fernanda? Me acrescentou inspiração, desejo de fazer, autoconfiança, ela ainda continua me ajudando nisso, sabe? Confiar, né? Recentemente ela me ensinou a diferença de um artista amador e um artista reconhecido, profissional, tá na identidade, né? Tá em fazer aquilo com a sua cara, com a sua identidade. E ela continua me ensinando isso e eu quero seguir em frente, fazendo isso, fazendo o que me dá alegria, mas sendo eu mesma, né? Eu não preciso fazer igual ao dela ou igual ao dos meus colegas. Eu tenho minha própria voz, que também é bonita, que também pode tocar os corações. Aprender essa lição com a Degmar foi muito importante para mim. Maravilha. E uma coisa que eu gostei muito, a sua história de vida, ela também foi contada através dos vários cafés que você tomou no mundo, né? Fala um pouquinho, porque eu achei esse tema maravilhoso, quem não gosta de café, né? É o meu tema, café é vida. É o que o café traz, né? Aquele momentinho do cafezinho, você tá com uma amiga batendo papo, ou você tá visitando um lugar no mundo, contemplando uma paisagem, você tem aquele amigo ali do seu lado. No dia que você não tá com o ânimo de levantar para fazer o cafezinho, te dá aquele ânimo. No dia que você quer comemorar
pode ser com uma xícara de café. Então, quando eu decidi qual seria o meu ícone no ramo das minhas joias, foi o café. Eu tenho trabalhado em cima disso e estou gostando muito. Bem, eu sou suspeito? Sou. Sou coruja? Sou. Mas a Fernanda, ela tem saído uma joalheira incrível. Ela se debruça na bancada, ela estuda, muda e ela coloca o coração. Tenho muito orgulho de você, meu amor. Parabéns. Estamos aqui com a Carol Dorigan. Carol, me fala um pouquinho desse trabalho lindo que você desenvolveu junto com a Degmar. Esse é o trabalho da vida da Degmar. Tem não só a história dela, como também a história dela dentro da joalheria, que é uma história totalmente diferenciada, visto que para ela joia é muito além de pedras e metais. É também história, materiais diferenciados, reciclagem. Então mostra que a preocupação não é só a beleza exterior, mas também a sustentabilidade da beleza que nos rodeia. Então, fantástico, mas eu sou suspeita para falar. E pelo que eu estava vendo, Carol, o livro em si é uma joia, não é? Sim, definitivamente. Porque ele não só conta a história dela, como dá informações sobre como ela chegou ao sucesso que ela chegou. Então, caminhos que ela percorreu, experiências que ela vivenciou, coisas que deram certo que podem ser copiadas por outras pessoas. Há inclusive ideias para novos joalheiros a explorarem dentro desse mercado que não necessariamente precisa de alto investimento para início. Então, tudo isso ela vai contando ao longo do livro. E, Carol, eu queria saber um pouquinho sobre o seu trabalho. Eu sei que você debruçou muitas horas em cima desse trabalho. Conta como foi o seu papel nesse livro. Então, foi muito ouvir as histórias que ela tinha para contar. Em alguns casos, reescrever essa história da forma escrever, da maneira escrita mesmo, para que pudesse virar esse material. E a tradução, toda a tradução foi feita por mim. E sim, foram muitas horas, mas foram horas de muito aprendizado, no qual eu pude conhecer não só melhorar a Degmar, como todas as pessoas que fizeram parte do programa, que é o Farei Joias, que é um programa cujo objetivo é a democratização das joias no Brasil. E esse conhecimento foi algo sem preço, foi incrível. Legal, então estamos falando sobre tradução, né? Mas a tradução do português para o inglês. Você é professora de inglês e tradutora, né, Carol? Sim, eu Fala um amo a pouquinho língua dessa inglesa. paixão aí pela língua inglesa. Eu amo educação, e aí eu descobri que dentro da língua inglesa a educação ela funciona de uma maneira muito curiosa, porque ela vai além da língua, ela vai também para a parte cultural. Por isso que eu amei tanto esse projeto, porque língua e cultura estão extremamente interligados. A gente não aprende uma língua sem aprender parte da cultura que rodeia aquela língua. Então a educação tem muito disso, na minha opinião. Tanto a educação de línguas, quanto no caso aqui, a educação para essa área de joias. Eu sou apaixonada por educação. Então, naqueles alvos da vida, escrever um livro praticado. Praticado, não era algo que eu sabia que eu tinha, mas foi algo que eu tive muito prazer em fazer. Então, escrever parte em português e traduzi-lo para o inglês foi uma experiência fantástica. É a vacina. Então, olha, aqui está o contato da Carol Dorigan, né? Também escritora, tradutora, professora de inglês. Né, Carol, obrigado. Eu tô doido para saborear, não só em português, o seu texto, como em inglês também. Obrigado pela sua participação aqui no Guia de Profissões. Olá, tudo bem? Gente, agora nós estamos aqui novamente lançando o livro A Degmar Arantes, Até o Farei Joias, e nós estamos com a Lilian Gomes, que é uma das maiores expoentes do Farei Joias. A Lilian, que é uma artista já de natureza, de berço, desde a infância. Só um detalhezinho, gente, com licença. Olha a bolsa da Lilian. Olha que coisa maravilhosa. Lilian, obrigado por estar aqui. Um prazer enorme. Fala um pouquinho de como foi essa experiência. Você já era uma artista, já expunha, o seu trabalho já ia para fora do Brasil. Mas aí veio o Farei Joias. O que o Farei Joias mudou para você? Então, eu já cresci
com artesanato, né? A minha mãe, meus avós sempre incentivaram a gente a fazer artesanato por conta da nossa etnia, de toda a nossa família que já trabalhava com isso. O Farei Joias, quando eu fui convidada, eu até me espantei porque eu achava que não era o meu mundo, né? Porque a gente pensa numa coisa muito grande. Mas quando eu acho que o Farei Joias, para mim, ele mudou a minha vida, sim, em todos os sentidos. Desde da forma com que eu enxergava o meu artesanato, como um artesanato, agora eu enxergo como uma joia, mudou a minha visão. Eu sempre trabalhei em feiras de artesanato. Depois do Farei Joias eu fiz um evento e totalmente diferente dos anteriores, né? Pela valorização que eu mesma dei para os meus artesanatos, porque eu aprendi isso no curso Farei Joias. Aprendi muita coisa, consegui tirar de mim coisas que antes eu não conseguia. Eu achava que eu tinha que fazer aquela pecinha simples para as pessoas, mas depois eu aprendi que eu poderia fazer muito mais. Então eu acho que esse curso para mim foi um divisor de águas, assim, em todos os sentidos. E fui buscar lá eu achava que as minhas lembranças do passado, da infância, quando eu lembrava, para mim era muito triste. E ela conseguiu resgatar a minha memória de infância com tanta alegria, com tanta, sabe, sem tristeza, com alegria. Mesmo lembrando dos momentos difíceis, eu consegui colocar no papel os momentos tristes, porém com alegria. Eu fiquei muito feliz com isso. Eu devo tudo isso a Degmar. Trabalho belíssimo, Lilian. A gente vai colocar na tela, mas só um tira-gosto. Olha que coisa mais linda. A gente está vendo aqui, essa rede é uma rede de pesca tradicional da etnia Tupi-Guarani, isso? Na verdade são covos. Esses covos, isso minha avó me ensinou quando eu era pequena, quando a gente ia para o riozinho pescar, perto da casa dela, aí a gente colocava o covo à noite e de manhã a gente ia visitar, porque sempre tinha peixe dentro. Então isso tudo foi ela que me ensinou. Olha aí, história transformada em arte. E essas borboletas maravilhosas, Lilian? Também. Essas partes são tudo da minha mãe. Minha mãe que sempre me ensinou tudo que eu sei. Coisas que a gente... É difícil dizer, porque quando a gente senta para criar alguma peça, você viaja, né? Você viaja. Essa já foi uma coisa mais sentimental. Essa daqui já foi mais contemporânea, né? Mais da atualidade e as cores também, a gente gosta muito. Então quer dizer que uma pessoa que adquire uma joia feita por você, ela está adquirindo uma parte da história. Sim. Que coisa incrível, Lilian. Parabéns, seu trabalho é belíssimo. Muito obrigada. Lilian, olha, a gente vai colocar aqui o Instagram dela. Então você de todo o Brasil ou fora que quiser a joia da Lilian Gomes, é só entrar em contato com ela. Lilian, parabéns pelo seu belíssimo trabalho. Obrigada. Um abraço e até a próxima. O Guia de Profissões direto da Feninger, aqui no lançamento do livro da Degmar Arantes, a Degmar Arantes até o Farei Joias. E o Farei Joias encontrou a Ana Júlia, que já era amiga da Degmar, cliente também, não é, Ana Júlia? Cliente dela. Há 20 anos atrás, eu sempre admirei o trabalho da Degmar com essa relação de joia eco, aproveitamento, respeito ao solo, ao ambiente. Sempre foi uma admiração profunda. Até que ela me chamou para participar da live. E nesse inteirinho eu estava fazendo as histórias do Bobogero, que também remetiam à educação ambiental. E ela me sugeriu, não, você também pode fazer parte do Farei Joias. Eu falei, como? Eu nunca trabalhei com joias, eu só fiz moda. Ela, não, com certeza, vamos fazer essa experiência. E aí eu me debrucei nessas pedras preciosas, uma energia assim fantástica, muito diferente de você criar como tecido. E me transportei para aquela infância
e para resgatar a minha identidade. Uma coisa linda. Olhando aqui, Ana Júlia, parece que você é uma artista joalheira com uma larga experiência. Não. O design é meu e a produção da peça foi com joalheiros, equipe profissionais. Uau, mas ficou belíssimo. Rio Araguaia e seus encantos. Qual a sua ligação com o Rio Araguaia? O Rio Araguaia ele tem uma importância muito grande nas nossas bacias hidrográficas e pertence ao bioma cerrado. E eu fui muito desde a infância para o Rio Araguaia, ver o pôr do sol, visitar as comunidades indígenas e viver aquela natureza selvagem, né? E de repente surgiu a oportunidade de fazer uma pesquisa sobre a importância dele e suas nascentes. Foi aí que eu me debrucei e não tinha um conhecimento, esse olhar crítico, sustentável, né, que a informação me trouxe. Que as mudas nativas, elas estavam fazendo com que os plantadores d'água favorecessem as nascentes retomarem, porque elas estavam secando. Aí eu me predispus a fazer uma peça de alerta, que era as nascentes secando, as 14 braços d'água. As nascentes secando e o cuidado que a gente teria e sermos os plantadores d'água, esse conjunto para favorecer o rio que percorre 2.800 quilômetros. Então, assim, ele abastece 4 estados. E ele abastece também a bacia do Amazonas, porque o cerrado, o bioma cerrado, ela tem a sua raiz, elas são profundas bacias d'água. E elas é que levam até o Amazonas essa região. Então eu sinto a necessidade hoje de fazer um trabalho, de levar uma joia que seja consciente, que ela desperte o interesse de usar a natureza, mas em contrapartida favorecer com que ela seja preservada. E são pequenos hábitos. Dentro da sua casa, evitar o consumo exagerado do plástico, favorecer hábitos que separar o lixo para que o que seja reciclado seja aproveitado, para que evite cair nesses lixos a produtos que podem trazer dano irreparável para os nossos vidas. Ana Júlia, e conta para mim o sentimento de ter a sua história transformada numa joia, a sua história ser eternizada num livro transformado em joia e em parceria com uma amiga, alguém que você admira. Fala um pouquinho desse sentimento pra gente. A Dagmar é uma fonte de inspiração. Ela traz assim, o olhar, a identidade que ela passa é muito transparente. E ela faz com que você extraia o melhor que você tem de você. Então, essa mentoria que nós tivemos no Parei Joias, ela reportou muito valores que são negociáveis. Né? A ética, ser verdadeiro, ser autêntico, evitar cópias, evitar pesquisar produtos que sejam de outras pessoas e tentar buscar dentro de si inspirações. Às vezes eu pensava, mas como assim, né? Como que eu não posso pesquisar algo? Ela insistia que isso era possível, até que houve uma conexão realmente e eu percebi que aquilo tudo estava dentro de mim e eu poderia levar essa linguagem de uma joia que pudesse representar os meus valores. Então, assim, ela foi imprescindível, fez um resgate que há muitos anos assim, eu não tinha tido contato comigo mesma. E foram os meus valores. Essa fruta, essa semente cresceu, já começou a dar frutos, e o futuro? O que vem por aí? É acreditar que todos os dias você tem que servir com alegria e fazer o melhor de si. E não tem um fim essa caminhada. Essa jornada é agregar esses parceiros, essas pessoas que são ícones, que são assim, os nossos referenciais.
e fazer delas uma voz ativa diante uma sociedade que está surda, cega diante as excrescências, né? A esse consumo desenfreado, e esse valor dessa joia que representa o belo e o útil é o que a Dagmar registrou no meu coração. E é o que eu penso que vai ser a minha nova trajetória. Parabéns, Ana Júlia, seu trabalho ficou belíssimo. E a gente vai colocar aqui também o Instagram da Ana Júlia, Ana Júlia, para você procurar e encontrar o trabalho dela. Ana Júlia, brigadíssimo pela sua participação. Parabéns, o seu trabalho é belíssimo. Obrigada. Até a próxima. Nós estamos aqui com uma das autoras e uma das joalheiras que participou do Farei Joias, a Vera Rosa. Vera, me diga uma coisa, eu estou olhando aqui para sua arte, fabuloso, que trabalho maravilhoso, Vera. Fala um pouquinho da sua história com a joalheria. Quando eu conversei com a Dagmar, a gente conversou muito sobre minha ancestralidade. E ela quis que eu desenvolvesse isso em cima da história da minha família que chegou no Brasil. E depois também surgiu outro tema, que seria o cerrado, que eu acabei fazendo à noite no cerrado, os animais à noite caçando. Então são dois temas, na verdade, dois temas no livro, né? Eu vi aqui o colar Olhar do Gambá. Que coisa maravilhosa. Fala um pouquinho para mim dessa joia, Vera. Então, quando ela deu o tema, né, eu queria fazer... Fiquei pensando nos animais quando eles saem à noite e o olhar muda, né? O olhar muda para caça. E aí eu comecei a separar todos os animais que eram do cerrado. Então eu separei o gato do mato, o gambá, a onça pintada. E aí eu fiz todos os olhares junto com pedras brasileiras e em ouro. Você já tinha uma natureza artística, mas o que o Farei Joias mudou em você? Na verdade, o Farei Joias ele ajuda a gente a encontrar a nossa voz, eu acho, no trabalho. Né? Porque a gente, quando começa, eu já estou 7 anos de bancada, você começa a querer fazer um monte de coisa, mas você começa a tirar para todo lado, mas você não tem um foco, né? E eu acho que o Farei Joias fez isso, ele me deu um foco, a gente ficou desenvolvendo o tema, né? Eu fui a primeira aluna, né, do Farei Joias, então a gente conversou muito, a gente fazia baú de peças antigas para poder estudar, para poder ver cor, formas e tudo. Então eu acho que, na verdade, ele encaminha a gente para isso. Parabéns, Vera, o seu trabalho é uma arte belíssima. Obrigada a vocês. E aonde é que as pessoas encontram você? Tem um Instagram, é Vera Milunovic, depois você coloca, né? E mais é no Instagram, né? E no Facebook. Muito tá? bem. É possível fazer uma joia personalizada, Sim, claro. a pessoa te contar a história dela e você transformar isso em joia? Claro. Inclusive, hoje a gente recicla ouro, né? A gente já não retira mais ouro pelo menos nós trabalhamos com ouro reciclado. Então, muita gente tem ouro em casa que não usa, então a gente pode bolar um projeto, fazer uma coisa bem bacana. Tá vendo? Que é uma joia feita por uma artista maravilhosa, feita com a sua história. Procura Vera Milunovic. O Instagram a gente vai colocar aqui embaixo, tá? Isso. Vera, parabéns, seu trabalho é belíssimo. Obrigada. Olá, sejam muito bem-vindos ao Guia de Profissões e falando direto da Feninger, nós vamos continuar falando sobre o lançamento do livro A Dagmar Arantes Até o Farei Joias. Vamos falar de novo com a Carol Durigan e com a Lília Gomes. A gente quer saber o que tem nesse livro. Por que a pessoa comprar esse livro, ele vai estar levando uma joia para casa, um manual a respeito de joalheria, né, Carol? Fala pra gente. O livro ele tem um pouco de tudo. Então ele tem um pouco da história da Dagmar dentro da joalheria, o que inspirou ela a seguir esse rumo de focar no cerrado, na sustentabilidade, como transformar isso em joias rentáveis e vendáveis, bem como a parte da sustentabilidade em si. Por que é relevante? Como fazer isso? E como fazer isso dar certo? Então ela vai explicando ao longo do livro os caminhos que ela percorreu nesse sentido.
todas as dificuldades encontradas, como o mercado encarou isso e como o mercado vê isso nesse momento. A relevância hoje, por exemplo, do metal reciclado, que é algo que há não muito tempo atrás não era muito bem aceito pelo mercado e hoje é uma necessidade. Já visto os planos de garimpo que nós temos tido. Além disso, ela menciona os inúmeros projetos nos quais ela se envolveu nesses mais de 37 anos de carreira. Então, sempre projetos voltados para auxílio à comunidade. Ela sempre usou a arte dela, a joia, a criatividade a favor do local onde ela está inserida. Então, programas de saúde, em relação ao câncer de mama, surdos, ela sempre procura apoiar esse aspecto onde ela está inserida. E mostra a relevância, o papel que isso tem para a comunidade. Por conta disso surgiu Farei Joias, que tem por objetivo beneficiar comunidades indígenas, quilombolas. Inclusive a venda desse livro, a cada 300 livros será doada uma oficina para uma comunidade, como a da aldeia de Saguera e como os quilombolas do Quilombo Quebra-Chifre, do Nordeste. Então é um projeto que também visa auxiliar comunidades, mas ao mesmo tempo empoderar as pessoas em relação à arte que elas produzem, ajudando a perceberem sua própria identidade, imprimir isso naquilo que elas produzem e transformar isso num negócio, não só num hobby ou num passatempo. Lilian, os indígenas, os tupi-guaranis, eles são artistas por natureza, né? Mas assim, poucos dão o devido valor ao seu próprio trabalho. As outras pessoas, quando vê, se encantam, dão valor, mas às vezes quem faz não dá o devido valor. Você acha que o Farei Joias ajudou a mudar isso? E quando você pensa no futuro, você acha que pode ser um multiplicador entre a comunidade para fazer os seus irmãos pensarem de uma maneira diferente e dar o devido valor ao trabalho que eles fazem? Sim, exatamente como aconteceu comigo. Eu sempre trabalhei com artesanato e eu mesma não dava tanto valor como eu dou agora depois do Farei Joias. Muito bem. E essa oficina, né, que a venda dos livros, né, ela vai ser revertida também, né, como uma doação para a aldeia Piaçaguera. Você acha que vai ser de benefício para os outros artistas da aldeia? Sim, creio que até os que não assim, tinham um pouco de medo, quando o pessoal começar, eu acho que eles também vão agregar, vão confiar mais. Bem, então, se você quer ter uma joia em forma de livro, participar do empoderamento de comunidades, de aldeias, que eu vou dizer uma coisa, né? Eu moro em Peruíbe há 3 anos, vocês não têm ideia do quanto as aldeias indígenas em volta de Peruíbe contribuem para nós termos o 2º melhor ar do mundo. Isso só é possível porque nós temos comunidades indígenas que protegem a mata, que protegem a floresta, e por isso a gente tem uma qualidade de vida incrível em Peruíbe. E se você é perceptível, quando você está em Peruíbe e você sai de Peruíbe, no mínimo aumenta 2 graus. Então, a comunidade protege o ar, protege o meio ambiente. E essa é uma forma também da gente valorizar esse cuidado maravilhoso, né, Lilian? Muito obrigado pela sua atenção. Obrigado, Carol. Obrigado, Lilian. Até a próxima.